Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Mais um programa Alimento para a Alma, que nós realizamos todas as semanas para fazer você se sentir informado, para ter outras opções nas informações que normalmente você encontra nos canais convencionais. Sempre à luz da doutrina espírita, procurando dar a você a conotação da realidade do espírito, da sobrevivência, da responsabilidade do viver. Para nós, uma surpresa muito grande, Ecossistema do Indivíduo ao Cosmos, o nosso programa das últimas 2 semanas, já foi copiado por mais de 4.000 pessoas. Você acredita? Um programa como este, tão simples, tão sem pretensões, na internet, ele já foi visualizado e copiado por mais de 4.000 pessoas num espaço tão curto. Isso significa muito para nós, porque demonstra como essas pessoas estão procurando um entendimento a respeito das leis espirituais. E como é importante pensar sobre o dia a dia, a nossa realidade, na convivência, no trato consigo mesmo, na responsabilidade com a coletividade. Tudo está sendo colocado pelo mundo espiritual de uma forma bastante direta, bastante clara, para que nós não tenhamos ilusões. E dentro desta questão das ilusões, muitas pessoas não têm uma certeza, procuram as religiões para receberem a comida já digerida e ficarem apenas com a obrigação de engoli-la. E querem que isso seja dado com rapidez, com simplicidade, com facilidade, sem dar trabalho. Mas o que nós aprendemos no cristianismo e também na doutrina espírita, cristã por excelência, é que nós precisamos procurar, nós temos que fazer as transformações, nós precisamos meditar a respeito do que escutamos, do que lemos, do que aprendemos, para que a nossa jornada seja construída por nós, ao invés de sermos apenas consumidores do que os outros dizem. Por isso, nosso desejo é que você não acredite naquilo que nós falamos, é que você se incomode e que com isso procure, vá atrás de notícias, vá descobrir se é verdade ou não, porque nós nos equivocamos naturalmente, não temos a pretensão de oráculos infalíveis. Nosso desejo é trazer a você informações doutrinárias, filosóficas, científicas, de maneira que você diga, onde será que eu leio mais sobre isto? Eu quero que você veja essa foto, essa imagem e observe, está acontecendo. Agora, no mês de março, o cometa Pan-STARRS está sendo visível no hemisfério sul e ele será visível durante todo o mês de março. Por acaso você ouviu falar disso em algum lugar? Alguma televisão mostrou para você? Você saiu ao ar livre para procurar durante uma noite clara, logo depois do pôr do sol? Porque ele fica na zona limítrofe, no horizonte, nesta fase. Ele vai subindo aos poucos, na medida que o mês vai passando. Mas você já pode vê-lo. Essa foto que você está vendo do cometa Pan-STARRS é a de agora, do começo de março. Mas mais interessante ainda é você ver esta outra foto, esta imagem na qual, na mesma noite, no mesmo lugar, 2 cometas, 2! Puxa vida, você nunca ouviu falar de cometa, né? Cometa. Mas por que agora está aparecendo cada dia, em vez de um a cada 70 anos, na mesma noite você vê no céu 2? De onde vêm esses cometas? Ninguém conhecia, ninguém sabia que existiam. O cometa Lemon e o cometa Pan-STARRS são esses que você está vendo nessa imagem, juntos, com uma distância razoável entre eles, já demonstrando a sua cauda, os gases que são produzidos pela aproximação da nossa estrela, o nosso Sol, fazendo esse espetáculo noturno, que é muito interessante porque não é comum. Mas, puxa vida, você se surpreendeu no dia 15 de fevereiro com aquilo que
parecia ser uma bomba caindo, mas era na verdade um meteorito. Lá na Rússia, imagens correram o mundo e só quando se descobriu que uma quantidade grande de pessoas sofreu ferimentos por causa dos estilhaços produzidos pela explosão, estilhaços de vidro, é que a grande mídia foi convocada a divulgar e isso virou notícia. É preciso de sangue para que a gente descubra coisas que estão acontecendo, porque logo depois, no dia seguinte, um outro meteoro foi visto em São Francisco. E 2 dias depois, outro meteoro foi visto na Flórida. E alguns dias antes do meteoro da Rússia, já havia sido visto em Tóquio, no Japão, outro meteoro. Desses de iluminar o céu. Mas ninguém tinha falado nada. Nenhuma imprensa, como eles não fizeram nenhum ferimento, nenhuma explosão, nenhum trambolho desse que caiu na sua casa, isso não foi motivo para haver esta celeuma, você receber a notícia. Mas de repente, entre aspas, não é? Nós estamos vendo essas bolas de fogo cruzando o céu e você vai dizer, não, sempre existiu, estrela cadente é comum, a chamada estrela cadente, não é? Mas você vê pequenas fagulhinhas cruzando de vez em quando. Você precisa ficar acordado muito tempo, você precisa ficar atento para ver um desses risquinhos no céu assim, fugazes, rápidos. Agora não são assim. Você não sabe, mas esta semana passou muito perto de nós um outro corpo celeste que tinha 120 metros aproximadamente. Os próprios cientistas não sabem ainda medir. Eles estimam que vai de 50 a 120 metros de tamanho. Um prédio você põe aí 40 andares aproximadamente, voando. Passou uma distância muito próxima de nós. Mas antes disto, no final do mês de fevereiro, um outro corpo massivo, sólido, passou a uma distância mínima, que era inferior aos satélites de órbita geoestacionária, abaixo dos 30.000 quilômetros. Abaixo, esta pedra passou lambendo a terra. Poderia ser um outro que caiu aqui. E ela foi descoberta poucos dias antes. Pouco tempo antes, alguém ficou sabendo que ia haver. Estas são realidades muito interessantes. Você vai ver no programa de hoje várias imagens coletadas em diversos lugares do mundo, em televisões que mostraram de diversas situações, só no mês de fevereiro. E são algumas, não são todas. Mostrando mortes de peixes, tempestades, alterações climáticas, terremotos, aprofundamento do solo. Está havendo em vários lugares da Terra o afundamento inexplicado. Nós estamos vendo, e você verá em fevereiro, mas já em março continua, a erupção de vários vulcões. Mas qual é o objetivo de você mostrar isso, André? Por quê? Primeiro, nós queremos que você perceba que o fato de você não saber, porque ninguém te mostra, ou quase ninguém, não quer dizer que não esteja acontecendo. Mas, além disto, é importante que nós percebamos que está havendo uma dinâmica muito intensa em todo o nosso planeta. E não é por causa só do seu churrasquinho, a fumaça do seu carro, que altera o efeito estufa, que aumenta a emissão de gases. Há alguma coisa produzindo essa chuva de meteoros, cometas, essa aproximação intensa e surpreendente, essa modificação das camadas
da própria Terra, essa abertura de vazios, de ocos, de buracos. Existe também um vídeo na internet muito interessante que foi feito logo depois do terremoto do Japão, aquele terremoto devastador, e você vê no chão, eles filmaram as placas tectônicas na cidade do Japão assim, ó, e as pessoas andando sobre elas, e elas andando de um lado para outro, assim, você vê isso filmado, não é truque de filmagem, não, isso está na rua. Como é surpreendente, parece feito de borracha flutuante ou de cortiça, mas nós estamos falando da crosta da Terra, que vai para lá, vai para cá, vai para cima, vai para baixo, e as pessoas morando em cima, morando ali, vivendo ali. Mas não é só no Japão que é assim, lá é mais intensamente, mas todos os continentes estão flutuando e eles são submetidos a pressões. Nós estamos em um processo acelerado de transformações na Terra. E essa aceleração, ela tem uma dinâmica. Mas, se nós estivermos vivendo no mundo, sem entendermos que nós não viemos para a Terra para construir nossos impérios sobre esta matéria, nós seremos vítimas de todo esse processo. Nós poderemos passar, de repente, de uma situação a outra, e então todas as nossas preocupações se tornarão maiores em função daquilo que está acontecendo gradualmente, constantemente, ininterruptamente, e ninguém te avisa. Por isso, quando a doutrina espírita fala no capítulo 18 da obra A Gênese, sobre os tempos são chegados, fala isso não para criar qualquer padrão de desespero, mas para avisar-nos, olha, estamos nos aproximando do período em que nós estaremos sob a pressão das renovações, da mudança. E isto vai envolver todo o processo de alteração da geologia, da adaptação aos novos padrões, das alterações vibratórias. Então, quando isto está fumegando, é exatamente a oportunidade de você pensar como você está vivendo. Todos os meses existem um conjunto de eventos sísmicos, climáticos, sociais, ecológicos, demonstrando alterações brutais, que quando você coloca, você ouve uma notícia aqui, ouve uma notícia lá, ouve alguma coisa distante, você acha, isso é sempre assim. Mas quando você reúne, congrega tudo isso em uma única oportunidade e você visualiza todos estes eventos, um dia depois do outro, em diversas partes da Terra, você vê, nossa, é interessante. Mas além disto, você olha para o céu, você começa a ver meteoros. Qual que é a diferença de meteorito e meteoro? O meteorito é aquele que, quando cruza o céu, ele não se consome inteiramente e ele cai. Então ele se torna rocha visível. É o meteorito. O meteoro é aquele que, quando passa pela atmosfera e ele se incendeia, ele se encandece, ele desaparece. Não sobra nada. Então é só um meteoro. E são feitos de matéria sólida, exatamente, para que possam ser consumidos e, eventualmente, até chegar à superfície, como resíduos, meteoritos que depois as pessoas coletam. Mas essa chuva constante, e não são de pequenas partículas, são de coisas grandes. Portanto, para ela cruzar a atmosfera, pegar fogo, explodir e ainda chegar na superfície, você vê que não é pequeno. Aquelas luzinhas que cruzam o céu de noite são fagulhinhas de alguns gramas, de alguns quilos, que pegam fogo ao cruzarem na atmosfera com todas as partículas que a compõem. Mas essa que chega, essa que você vê em uma bola de fogo que cruza São Francisco, que cruza a Flórida, que cruza a Rússia, que vai para o Japão e que em outras partes do mundo
também tem produzido esses fenômenos, são coisas grandes. De onde vem, será, hein? Puxa, por que estão de repente chegando? Mas de repente, antes não se via, antes não se sabia. Não, é que antes, André, não tinha assim tanta informação, tanta internet. Mas espera um pouquinho, nós estamos falando de antes, né? Há 10 anos nós já temos internet, nós já temos essa mídia, nós já temos esse poder de difusão. Nós já temos. Há 10, 12 anos, isso já é uma coisa globalizada. Mas não se fala nisso, a não ser mais recentemente, porque as imagens chegam agora. Antes não havia tanto assim para ser visualizado. O telefone celular, faz décadas que as pessoas caminham com seus telefones pessoais, mas mais recentemente, de 10 anos para cá, os celulares começaram a tirar fotografia, filmar, então. Mas também não tinham essas imagens, essas filmagens, com tanta facilidade como temos agora. Portanto, você pode ficar impressionado, e é bom, para você despertar, não para você ter medo de morrer, não tem problema, porque a única coisa que vai morrer é o seu corpo, o meu corpo, quando chegar a hora, quando chegar o momento, se eu não me prejudicar para antecipá-lo. Você continua vivendo, você não é o seu corpo. Agora, além disso, o problema não é mais você se preocupar, mas e se eu morrer? Não, você vai morrer, o corpo vai morrer, de um jeito ou de outro. Agora, a função do entendimento espiritual é dizer a você, viva com qualidade. O problema não é se vai, o problema é como está fazendo. Aproveitar o tempo que você tem para fazer coisas boas, para melhorar o seu ser espiritual, para construir-se como um indivíduo nobre, para comungar de valores, de princípios, viver de acordo com eles, porque isso demonstra que você transformou o seu ser. E quando tudo desaparecer, vamos imaginar que aquele meteorito de Chelyabinsk, na Rússia, nos Montes Urais, não fosse do tamanho de uma geladeira, fosse do tamanho de um estádio de futebol. Certamente nosso mundo estaria muito prejudicado. Não sabemos sequer se nós estaríamos aqui hoje. Mas o que acontece? Isto foi um fato. Se tivesse ocorrido de outro modo, você teria tempo de pedir desculpa, de devolver o que pegou emprestado e não quer devolver? Você teria tempo de se arrepender dos erros cometidos e tentar corrigi-los? Já não teria mais. Aí ia querer ser bonzinho em 5 minutos de tragédia. Mas isso não muda nada. O que muda é a gente, sem ser pressionado pelas circunstâncias, escolher ser melhor, escolher ser diferente, escolher transformar a nossa atitude como uma mensagem para nós mesmos de que cansamos desse tipo de vida, cansamos de ser mesquinhos, ser indiferentes, ser ególatras, ser vaidosos. Isso não nos está fazendo bem. Daí, quando nós falamos sobre eventos que estão acontecendo, porque essas imagens que você vai ver são imagens que dizem diretamente ao que você é, você terá essa oportunidade de meditar sobre por que está na Terra. Aproveite o tempo, viva com este valor e tenha certeza de que o mais importante não é se a gente vai ou não, ou quando, é como estamos fazendo as coisas agora. Essa é a nossa oportunidade. Certamente muitas pessoas pereceram nesses eventos cataclísmicos deste mês de fevereiro. Mas se você não está entre essas pessoas, puxa, aproveite o tempo, porque isso vai ser algo muito bom depois. Os cometas vêm, as estrelas vêm, os meteoritos vêm, os terremotos vêm. Agora, você tem que fazer com que a sua melhora também venha. Melhora moral, melhora interior, melhora de amor ao próximo, de gentileza, de carinho. E é assim que, como um alimento para a alma, estes alertas nos fazem pensar. Estou aproveitando bem o meu tempo?
Então, olha, não jogue ele fora. Quando mostrarem coisas grandiosas, coisas que são... Quando essa mídia, que não mostra nada, resolver dar notícias que são importantes, provavelmente aí já não vai haver mais chance de nenhuma mudança, porque as coisas serão bastante piores. Então aproveitemos quando as coisas nos chamam à meditação para reavaliar como nós estamos agindo. Esse é o nosso desejo. Agradecemos o seu carinho, agradecemos a sua participação, os e-mails, as sugestões, tudo aquilo que você tem feito para nos ajudar na elaboração de novos programas Alimento para a Alma, como este que estamos apresentando para você. Muito obrigado e muita paz.